Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje é exatamente 2 de agosto de 2024 e eu não estarei reunida presencialmente hoje, porque a tia teve que se ausentar, uma pequena viagem. Em breve estaremos de volta, se assim for a vontade de Deus. Hoje, então, o nosso estudo da obra O Livro dos Médiuns será conduzido pela nossa querida amiga Carla, nossa querida Aramita e os demais irmãos que estão aí presentes. E já aproveito esse momento para pedir para a nossa irmã Mita fazer a nossa prece de gratidão. E lembrando que o EOS não está centralizado sobre a cabeça de uma pessoa. O EOS é uma equipe que Jesus reuniu para juntos estudarmos, trabalharmos e termos a honra de poder compartilhar com todos vocês. Senhor Jesus, graças te damos pela oportunidade do encontro, do estudo, da fraternidade compartilhada. Ajuda-nos nessa leitura do Livro dos Médiuns, que possamos entender esse aprendizado, meditar sobre ele e exercitá-lo. Exercitá-lo aonde quer que estejamos, mas principalmente, Jesus, dentro dos nossos lares, com os nossos familiares, os que estão mais perto de nós. Ajuda-nos com a tua misericórdia e o teu amor, porque tu sabes que somos espíritos recalcitrantes, que somos espíritos rebeldes e ainda duvidamos e não somos de nos render à tua palavra, à tua lei. Ajuda com a tua misericórdia e principalmente ajuda a ficarmos contigo, que está conosco desde sempre, que assim seja. Então, nós estamos na segunda parte, no capítulo 31, já quase no finalzinho, mas como diz a tia, esse finalzinho está muito saboroso. E hoje vamos iniciar as comunicações apócrifas. Apócrifas quer dizer fato ou acontecimento ou uma obra que não tem a sua autenticidade comprovada. Então a gente já leu as comunicações, as dissertações espíritas, a gente viu a simplicidade da linguagem, a gente viu a clareza no objetivo da mensagem, e agora vamos para as iniciais comunicações apócrifas. Certas comunicações, embora assinadas com os mais respeitáveis nomes, são de tal modo absurdas que basta o senso comum para lhes demonstrar a falsidade. Existem outras, no entanto, em que o erro, dissimulado entre coisas aproveitáveis, chega a iludir, impedindo às vezes que se possa percebê-lo à primeira vista. Tais comunicações, porém, não resistem a um exame sério. Como exemplo, reproduzimos algumas delas. Então, a gente já viu, a tia falou, né? Usa o nome do nosso Senhor Jesus, de Nossa Senhora, de São Luís. E hoje, como ela falou, o mais famoso, Bezerra de Menezes, está em todas as comunicações. E eu confesso que eu li antes e não considero, para a nossa época, assim, que seja tão assim um senso comum. É preciso a gente estudar, se dedicar um pouco para a gente perceber a fraude, o erro, o engano nas comunicações. Então, o estudo, novamente, sendo importante, sério, para a gente poder perceber, senão a gente não percebe. Então, que às vezes uma palavra só, né? Que é distorcida, a pessoa tem que estar bem atenta ao texto. Isso. Então, nós vamos ler agora a dissertação de número 29, que está supostamente assinada por São Vicente de Paulo. E aí a gente teve a biografia de São Vicente de Paulo, que ele é considerado só para a gente relembrar, ele é considerado o padroeiro das obras de caridade. E dizem que ele era muito caridoso, mas que a sua humildade superava em muito a caridade. Então, essa é a personalidade que supostamente assinou essa dissertação. A criação perpétua e incessante dos mundos é, para Deus,
uma espécie de gozo perpétuo, porque ele, com E maiúsculo, vê incessantemente seus raios se tornarem cada dia mais luminosos em felicidade. Para Deus não há número, do mesmo modo que não há tempo. Eis porque centenas ou milhões não são, para ele, nem mais nem menos uns do que os outros. É um pai, cuja felicidade se forma da felicidade coletiva de seus filhos e que, a cada segundo da criação, vê uma nova felicidade vir fundir-se na felicidade geral. Não há parada nem suspensão nesse movimento perpétuo, nessa grande felicidade incessante que fecunda a terra e o céu. Só se conhece do mundo uma pequena fração, e tendes irmãos que vivem em latitudes onde um homem ainda não chegou a penetrar. Que significam esses calores de torrar e esses frios mortais que detêm os esforços dos mais ousados? Julgais ingenuamente que haveis chegado ao limite do vosso mundo, quando não podeis mais avançar com os insignificantes meios de que dispondes? Poderíeis então medir exatamente o vosso planeta? Não creiais nisso. Há no vosso planeta mais lugares ignorados do que lugares conhecidos. Porém, como é inútil que se propaguem ainda mais todas as vossas instituições, todas as vossas leis más, ações e existências, há um limite que vos detém aqui e ali, e que vos deterá até que tenhais de transportar as boas sementes que o vosso livre-arbítrio faz. Não conheceis esse mundo a que chamais terra. Vereis na vossa existência um grande começo de provas desta comunicação. Eis que vai soar a hora em que haverá uma outra descoberta diferente da última que foi feita. Eis que vai alargar-se o círculo da vossa terra conhecida, e, quando toda a imprensa cantar essa hosana em todas as línguas, vós, pobres filhos, que amais a Deus e procurais o seu caminho, o tereis sabido antes daqueles mesmos que darão nome à nova terra. Bom, antes da observação de Kardec, a leitura precisa ser mais clara, né? Ele vai falar que a criação perpétua e incessante dos mundos. Aí ele começa se repetindo, porque perpétua e incessante já estamos repetindo. E o Espírito entra também nessa tentativa de dizer que é um gozo perpétuo para Deus. Aí a gente já vê a afronta, né, de querer dizer o que é um gozo para Deus. A gente não consegue nem definir Deus, ele já está dizendo, olha, ele fica feliz em ficar fazendo isso. Então, o que é felicidade? Nem a gente consegue definir, e ele coloca isso aqui. Vai falando. Aí ele começa com clichês que a gente ouve muito, que é dizendo assim, para Deus não há número, não há tempo. Então, são coisas clichês que a gente utiliza como encarnado, né? Para Deus, o que é um minuto? É uma eternidade, aquela piadinha, né? Então, aguarda um minuto, aí fica a eternidade esperando. Então, assim, ele já vai usando uma linguagem, e até aqui ele não disse nada. E quando a gente compara com as outras que a gente estudou, assim, em 3 linhas ele já falou, foi um monte. Aí, novamente, interessante, ele repete, não há parada nem suspensão nesse movimento perpétuo. Quer dizer, ele já tinha falado que era perpétuo e incessante. E aqui ele repete que é perpétuo, incessante, não tem parada. Nessa grande felicidade incessante, de novo, que fecunda a terra e o céu. Só se conhece do mundo uma pequena fração, e tendes irmãos que vivem em latitudes onde o homem ainda não chegou a penetrar. Quando eu estava lendo isso, eu achei que era aqui, né, na Amazônia, no meio da selva, uma toca intocada na floresta. Mas não, ele está falando de lugares que, ou ele fala assim ainda mais, que vai se alargar o círculo da Terra. A Terra vai ficar maior, tem lugar que não pode ir, barreiras, ele nem fala como, mas talvez barreiras psíquicas que ninguém vai entrar. E esse mundo vai ser já descoberto, dando aqui uma coisa que esse mundo vai logo ser descoberto ainda agora,
E nós as pessoas que estavam recebendo essa comunicação seriam os primeiros a saber. Antes da imprensa noticiar, vocês estão sabendo antes. Então, a mensagem não diz nada de efeito de cunho moral e ainda incita a vaidade aqui. Olha, vocês vão saber antes. E uma coisa que ele fala essa felicidade incessante que fecunda a terra. Não tem essa felicidade incessante que fecunda a terra. A gente sabe que a Terra é um planeta de provas e expiações e que há muitos sofrimentos. Basta a gente olhar ao nosso redor para saber disso. E ele fala também aqui uma coisa que eu marquei, que é assim: há no vosso planeta mais lugares ignorados do que lugares conhecidos. Porém, como é inútil que se propague ainda mais as vossas instituições, as vossas leis mais, ações e existências, há um limite que vos detém. E a gente sabe que a gente tem erros, as nossas instituições são falhas, as nossas leis também, mas que não é só coisa ruim, né? A gente sabe que é inútil que se propague. Quantas coisas a civilização não trouxe de melhor, né? O progresso, o estudo, o conhecimento. E aqui ele joga tudo por terra. Logo depois de ter falado dessa felicidade fecunda, mas a felicidade é fecunda, mas vocês não fazem nada de útil. Por isso está proibido vocês passarem por aqui até que vocês se melhorem. Mas não diz nada de como se melhorar a transformação moral. E como ele diz que não adianta trabalhar, é inútil que propague ainda mais as vossas instituições. A gente sabe que o que a gente tem que fazer aqui é trabalhar, desenvolver, aprender e se aprimorar. É a coisa que a humanidade sabe fazer e fez num contínuo, e ele diz que não adianta, né? Parem, não façam mais nada disso. Observação de Kardec. Do ponto de vista do estilo, esta comunicação não resiste à crítica. As incorreções, os pleonasmos, as expressões viciosas saltam aos olhos de qualquer um, por pouco letrado que seja. E aqui é que eu digo, tem expressões, tem estilo, mas não é para qualquer pouco iletrado. Então daí novamente a importância do estudo, do aprofundamento, assim, da própria linguagem, né? Porque o Kardec é uma sumidade, né? Professor, astrólogo, filósofo, e assim, parece que é simples demais, assim, conhecer um estilo, saber que aquela pessoa está só colocando palavras, mas não está dizendo nada, isso é uma capacidade. Então, vamos estudar, vamos aprofundar para poder conhecer, né? E os pleonasmos que ele fala é esse, né? É perpétuo, é incessante, aí que não para nunca, e repetindo isso num contexto que não acrescentou mais nada, né? E as expressões viciosas, que são para Deus não tem tempo, esse tipo de linguagem. Isso, porém, nada provaria contra o nome com que está assinada, considerando-se que tais imperfeições poderiam resultar da incapacidade do médium, conforme já o demonstramos. O que é do espírito é a ideia. Ora, quando ele diz que no nosso planeta há mais lugares ignorados do que lugares conhecidos, que um novo continente vai ser descoberto, que um novo continente vai ser descoberto para um espírito que se diz superior, dar prova da mais profunda ignorância. Sem dúvida, é possível que, para além das regiões glaciais, se descubram alguns cantos da Terra desconhecida. Mas dizer que essas terras são povoadas e que Deus as ocultou aos homens, a fim de que estes não levem para lá suas más instituições, é dar excessivo crédito à confiança cega daqueles a quem semelhantes absurdos são propagados. Então, é preciso leitura, é preciso conhecimento para entender o que é uma fraude, né? Porque hoje em dia também é bem atual, porque hoje em dia a gente tem muita notícias mirabolantes, principalmente nas redes sociais, e é divulgado sem passar por nenhum crivo, por nenhuma crítica do próprio leitor, e vai passando, né? E hoje a gente tem que ter cuidado com a inteligência artificial, né? Eu recebi um vídeo que se dizia que era de Chico Xavier, mas deu para perceber que não era, né?
Mas a voz muito parecida, tudo aquilo, mas dá para ver que não era ele. Que era feito por inteligência artificial. Então, mas para quem tem olhos de ver, nem é tão inteligência. Não é tão inteligente. E agora, na sequência, a dissertação número 30, também assinada por Vicente de Paulo. Observação. Vou ler a observação porque é bom para a gente fazer o contraponto, né? Observação. Esta comunicação foi obtida no mesmo círculo, mas quanto difere da precedente, não só pelas ideias, como também pelo estilo. Tudo aí é justo, profundo, sensato e certamente São Vicente de Paula não a desaprovaria, razão pela qual lhe podemos atribuí-la sem receio. Meus filhos, nosso mundo material e o mundo espiritual, que bem poucos ainda conhecem, formam como que os dois pratos da balança perpétua. Até agora, as nossas religiões, as nossas leis, os nossos costumes e as nossas paixões têm feito de tal modo descer o prato do mal e subir o do bem. O prato do bem, que se tem visto o mal reinar soberanamente na terra. Desde séculos, é sempre a mesma queixa a sair da boca do homem, e a conclusão fatal é a injustiça de Deus, chegando a alguns até mesmo à negação da existência de Deus. Vedes tudo aqui e nada lá. Vedes o supérfluo que choca a necessidade, o ouro que brilha junto da lama e todos os mais chocantes contrastes que deveriam provar a vossa dupla natureza. De onde vem isto? De quem há falta? Eis o que é preciso pesquisar com tranquilidade e com imparcialidade. Quando sinceramente se deseja achar um bom remédio, acha-se. Pois bem, apesar dessa dominação do mal sobre o bem, por culpa vossa, por que não vedes o resto ir direto pela linha traçada por Deus? Vedes as estações se desarranjarem? Os calores e os frios se chocarem inconsideradamente? A luz do sol esquecer-se de iluminar a terra esquecer em seu seio as sementes que o homem aí depositou? Vedes a cessação dos 1000 milagres perpétuos que se produzem sob os nossos olhos, desde o nascimento de um pé de erva até o nascimento da criança, o homem futuro? Mas, se tudo vai bem do lado de Deus, tudo vai mal do lado do homem. Qual o remédio para isto? É muito simples. Aproximarem-se de Deus, amarem-se, unirem-se, entenderem-se e seguirem tranquilamente a estrada cujos marcos se veem com os olhos da fé e da consciência. Vicente de Paulo. Então, ele começa falando, né, dos dois pratos da balança, que é o mundo material e o mundo espiritual. E que, até agora, nas nossas religiões, as nossas leis, os nossos costumes, as paixões têm feito de tal modo o prato do mal subir e do bem ter, porque pesa mais, e do bem subir. Né? E ele diz que isso tudo acontece, né, por culpa nossa. Claro que a gente sabe que a atmosfera que rege um planeta é do que essa atmosfera? Da maioria dos habitantes desse planeta. Então, se o mal impera no planeta Terra, se o mal faz o prato da balança, o prato do bem subir e o mal abaixar, é que as nossas atitudes, da grande maioria do planeta, ainda são atitudes más. E aí ele diz que até agora as nossas religiões e os nossos costumes, as nossas paixões, têm feito de tal modo descer o prato do mal e subir do bem, que esse tem visto o mal reinar soberanamente na terra. Então, soberanamente, o que tem na terra? O mal. E aí, no Livro dos Espíritos, pergunta, por que o mal vence? Né? Aí ele diz, porque os bons são tíbios.
Ou seja, são mornos, né? A gente às vezes vê uma injustiça e passa ao largo, né? Outro dia eu vi uma pessoa contar uma história que alguém chegou no metrô e a moça estava sendo agredida, aí passou uma pessoa e viu ela sendo agredida, em vez de ajudar, correu, né? Aí veio outro, passou, fingiu que não viu. Claro que às vezes a gente não vai se meter numa briga sem saber o que é, mas a gente sabe os meios. E aí as leis de trânsito dizem isso. Quando você está numa estrada e parece uma pessoa pedindo socorro, você para? A lei de trânsito diz não pare. Você chega num posto policial, liga ou pede ajuda, se você não sabe o que é. Porque pode ser também armadilha, a gente sabe disso. Então a gente não pode ser, e o próprio Senhor Jesus ensinou a gente, que a gente pode ser manso como as pombas, mas prudente como as serpentes. Então a gente pode fazer isso, mas o que a gente não pode fazer? Que o próprio Evangelho diz, o que é a característica do nosso século? A indiferença. A característica do nosso século é a indiferença. Então ele fala, desde séculos é sempre a mesma queixa a sair da boca do homem. E a conclusão fatal é a injustiça de Deus, chegando alguns até mesmo a negação da existência de Deus. Quando a gente vê uma injustiça, os sofrimentos, quando a gente vê a atmosfera da Terra, o que a gente diz? A gente nunca se inclui, né? Ai, os homens são ruins. Ai, nessa cidade só tem coisa mal. Será que Deus não está vendo isso? Será que Deus não está vendo? Por que ele deixa o inocente morrer e ficar o mal sobreviver? A gente se exclui da equação e joga para Deus. E isso é responsabilidade de Deus. A gente nunca diz que é a gente, né? Aí ele diz, vedes tudo aqui e nada lá. A gente vê aqui, vai julgando, né? E nada de espiritual. Porque ele fala no começo de um dos pratos da balança, e eu estava até pesquisando aqui, esse livro é de 1861, e ele fala que do mundo espiritual, de que bem poucos ainda conhecem. Mas hoje, né, 2024, ainda tem bem poucos que ainda conhecem, né? E que sabem as consequências dos seus atos. E aí por isso que a maioria até hoje também vê tudo aqui, as injustiças, os males, e nada lá no mundo espiritual, porque não tem conhecimento. Aí ele diz, vedes tudo aqui e nada lá. Vedes o supérfluo que choca a necessidade, o ouro que brilha junto da lama, e todos os mais chocantes contrastes que deveriam provar vossa dupla natureza. Então, se tem todos os contrastes, né? O ouro com a lama, como é que ele fala aqui? A necessidade com a soberba. A necessidade com o supérfluo, ele vai dizer, então, tudo tem duas naturezas, tudo tem duas, a cara e a coroa, vamos dizer assim, numa moeda. Balanças, né? As duas balanças, os dois lados de uma moeda, uma coisa não é só uma coisa. Então, nós também não somos só matéria, nós temos dois lados. Ele diz que isso prova a vossa dupla natureza, a nossa natureza material, enquanto necessidade de viver, de sobreviver, de alimento e de tudo, mas a gente tem uma outra necessidade que a grande maioria de nós nem se dá conta, que é essa necessidade de fazer essa ligação no vertical, que é a necessidade de Deus, de se espiritualizar, de se moralizar, que é outra coisa que tem. Porque o que estava em voga nessa época, o que era? O materialismo. Gente, olha, até hoje não votou ninguém para dizer que existe esse negócio de vida após a morte. A gente só tem uma vida, é só aqui. É melhor a gente aproveitar tudo que a gente tem. E quando chegar do lado de lá, se tiver, a gente já aproveitou, né? Se não tiver, a gente também já aproveitou. Então, melhor a gente curtir tudo aqui. E ele está dizendo aqui que essa dualidade de tudo no mundo já devia provar para a gente que a gente também tem uma dupla natureza. Aí ele disse, de onde vem isso? De quem a falta? Aí ele diz que essa falta é por culpa nossa. E ele diz, quando sinceramente se deseja achar um bom remédio, acha-se. Aí ele vai falando que tudo da parte de Deus, tudo que é
das mazelas do mundo, das coisas que acontecem, tem a nossa culpa. Mas da parte de Deus, tudo que é da parte de Deus tá bacana. Vocês já viram o sol? Tá perfeito, tá funcionando. Vocês já viram o sol deixar hoje eu não vou? Né? Esse planetinha aí tá muito chato, eu não vou nem... Iluminar. Né? Eu vou chegar mais próximo, logo torrar todo mundo. Né? Não, tá tudo certinho. Né? Os calores e os frios se chocarem inconsideradamente? Não. Né? A luz do sol esquecesse de iluminar a terra? Não. A terra esquecer em seu seio as sementes que o homem aí depositou? Não. Então a gente disse que e a gente vê essa cessação, esses milagres perpétuos e a gente não se dá conta. A gente não se dá conta desses milagres. Agora, quando acontece os desastres, o que a gente faz? Onde está Deus? O que foi? Né? Agora a gente está vivendo uma onda de calor, né? Aqui na nossa região está um calor descomunal, né? Uma seca descomunal. E o que a gente faz? Meu Deus, por que isso acontece, né? Por que isso é assim? A gente nem se dá conta de que a gente é agente disso. Causadores, né? Cada um de nós é causador. Seja pelo desperdício dos recursos, seja por jogar lixo indevidamente, seja por omissão, por qualquer coisa. Então, todos nós, né? A grande maioria de nós, não vou nem dizer todos, sem exceção, temos responsabilidade contra isso. Nós temos responsabilidade no planeta. Quem recicla? Quem tenta moderar o seu consumo? Né? Quem deixa de ter o seu lucro para... Né? Uns dizem que essa grande coisa está acontecendo porque estão devastando a floresta para plantar soja. Outros dizem, não, é porque estão acabando com a floresta para botar pasto. Mas ninguém reage. Né? Ninguém reage. Alguém que tá fazendo. A gente continua comendo carne adoidado, né? Mas nada acontece à revelia de Deus, né? Tudo tem uma programação. Né? Como ele mesmo fala, e tudo acontece dentro de uma programação. Não é porque aconteceu algo que aos nossos olhos é justo, que na verdade o é, né? Injustiçado existe, injustiça não. Né? Nós que fomos os agressores de ontem podemos ser os agredidos de hoje. Né? Então nada está à revelia, tudo tem uma lei de causa e efeito. Mas como a gente falou no outro estudo, né, Wesley, tudo tem um porquê, mas a velocidade que a gente vai para a perfeição, para o aprimoramento, depende de cada um, né? A escolha, e aí vem a vontade. E quão poucos de nós temos vontade, como ela disse. A gente não quer abrir mão da carne, do bife, assim, nesse contexto. E em outros contextos, a gente não quer abrir mão do orgulho, a gente não quer abrir mão daquela mágoa, porque doeu muito e eu não vou perdoar. Então, aí assim, as coisas caminham pela nossa vontade, muitas vezes, de permanecer no erro e num lugar que para nós nem é bom, mas a gente está tão acostumado ali que a gente fica a Melita sempre fala, fica ali, recrudescendo no erro, pertinazmente. Aí ele continua dizendo, né, que a gente vê os 1000 milagres perpétuos que se produzem sob os nossos olhos, desde o nascimento de um pé de erva até o nascimento da criança, o homem do futuro. A gente vê a criança, a gente sabe, né, pelos estudos, pela que a ciência já disse, como se dá de uma célula até chegar a criança nascer depois de 40 semanas perfeito formado. Mas a gente sabe do estudo, mas a gente não sabe fazer isso, nem como isso se dá. E outra coisa, a criança de hoje é o homem do futuro. E quem educa o homem do futuro? Os adultos de agora. E quem são os adultos de agora? Somos nós. Mas alguém pode dizer, mas eu não sou pai, eu não sou mãe. Mas sempre, se tem uma criança ao redor, ela está te olhando, ela está te observando. E às vezes pode ser você o único contraponto de bem que ela pode ver. Então, ainda assim, nós temos responsabilidade. Aí ele diz, mas se tudo vai bem do lado de Deus,
tudo vai mal do lado do homem. Qual o remédio para isso? É muito simples. Aproximarem-se de Deus, amarem-se, unirem-se, entenderem-se e seguirem tranquilamente a estrada, cujos marcos se veem com os olhos da fé e da consciência. E por que a gente não pega esses marcos cujos olhos se veem com os olhos da fé e da consciência? Eu estava lendo ontem no Evangelho segundo o Espiritismo e tem uma parte que ele diz assim: a gente sempre diz que o caminho de Deus, a porta é estreita, o caminho é estreito, né? Ele disse que nós abandonamos a estrada larga e segura de Deus para pegar os atalhos da imprevidência e de querer cortar caminho. Porque a gente não quer fazer o quê? Cumprir simplesmente os nossos deveres e fazer correto. E eu penso assim, esses marcos que se veem com os olhos da fé e da consciência, justamente por conta do materialismo, né? Que o materialismo a gente está vendo aqui a mesa, o papel, e perceber pessoas, um olhar, saber se a pessoa está triste, isso não é material, né? Isso é os olhos da fé e da consciência. Eu tô vendo que aquela pessoa não está bem, mas ela não me disse que ela não estava bem, ela não me disse nada, mas a gente pode perceber. E o materialismo joga tudo isso por águas abaixo, né? Joga fora tudo isso. Então, o que os nossos olhos da fé e da consciência vê que esse mundo não é só isso, a gente precisa de muito mais, muito mais. Essa crença do que tem, de Deus, da melhora moral, o poder encontrar pessoas que já morreram, essa certeza, também nos faz caminhar e ver melhor. E fazendo só o contraponto da linguagem utilizada e das formas de uma comunicação para outra, assim, ele não disse que as nossas leis, os nossos costumes são inúteis, né? São utilizados, tem erro, mas são erros nossos. E aí ele vai fazendo toda essa montagem e ainda dá essa mensagem moral de se unir, falando da beleza da criação divina e fazendo contraponto com a outra linguagem que era rebuscada e não falava nada. E não é nenhuma realidade, né? E aqui ele falou da natureza, da realidade que nos cerca todo dia, dos 1000 milagres, desde a hora que uma criança nasce, uma planta nasce, que vai acontecendo dia após dia, que não cessam esses 1000 milagres, e isso é claro pra gente, né? E aí, por isso ele diz que São Vicente não desaprovaria essa mensagem. Ele falou de muitas coisas, mas de maneira objetiva e clara, né? Com muito cunho moral. O outro não, ele deu várias voltas e não chegou a lugar nenhum, falando de um monte de coisa e repetindo um monte de coisa só. E uma coisa que ele fala no final, que assim, que é quando ele fala amarem-se, unirem-se, entenderem-se e seguirem tranquilamente, é porque nessa época o que estava começando a surgir também, além do materialismo, o individualismo. O individualismo diz assim, olha, cada um tem que cuidar de si. Não te preocupa com o outro é problema do outro, mano. Se tu estiver bem e o outro, o teu vizinho não tiver, isso não é problema teu. O outro é problema do outro. E ele está dizendo aqui, e o que é que os espíritos dizem pra gente? Quando é que nós vamos evoluir? A Terra vai mudar de planeta de provas e expiações quando 1, 2, 3? Não, a gente só vai se for todo mundo, né? Ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Os que evoluem sozinhos, quando são os habitantes. O planeta está cumprindo, como ele diz aqui nesse texto, a natureza está cumprindo a tarefa, o papel dela para que ela foi feita. O único que não está cumprindo o seu papel é o mais inteligente da criação que está aqui. E não vai de um em um, vai de um em um. Quando é um que se destaca, o que ele vai sozinho. Mas o planeta, quando for, vai todo mundo junto. Lembrando que o planeta não vai para lugar nenhum, gente. Não fica esperando ele passar, não. É a gente que tem que fazer essa transformação. É uma figura que ela está usando. Mas assim, o planeta não muda, como ele bem falou. O que mudaremos seremos nós. Mas não vai ser se a gente ficar parado. É uma escolha também a nossa mudança, a nossa atitude influencia nisso.
não vai ser por osmose. Então, vamos todos no trabalho de se transformar para que o planeta, a gente que dá a qualidade ao planeta, e aí ele se transforma quando estivermos transformados. Outra coisa, vai ter a transformação porque os que estão vindo são mais evoluídos moralmente. Por isso que vai ser uma transformação do planeta. Justamente isso. Né? Os que não se coadunarem com o nível moral são excluídos. Mas de educação. Justamente. Depende dos pais de hoje. Bom, então assim, o que parecia só um estudo de tipos de leitura, de qual a linguagem foi utilizada, ainda veio com uma bela mensagem de transformação moral, de também termos olhos para ver toda esses milagres maravilhosos que nos cercam todos os dias, assim como esse estudo que nos engrandece, que nos ilumina, também é um pequeno milagre para nós que estamos aqui recalcitrantes no erro. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E agradecemos nosso Senhor Jesus e os amigos espirituais que nos inspiraram e até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir.